Oi, queridos alunos. Vamos a mais uma aula de matemática financeira, a aula de número 1. Nessa aula vamos fazer alguns exercícios sobre juro no singular. Veja então o primeiro exercício. Qual o juro e o montante obtido de uma aplicação de R$1.000 durante o ano a uma taxa de juro de 25% ao ano? Vamos então à solução. Queremos saber o juro obtido de uma aplicação de R$1.000. Isso quer dizer que o capital aplicado é um capital de R$1.000. O capital aplicado é R$1.000. Há uma taxa de juro de 25% ao ano. Então, a taxa de juro QI será uma taxa de 25% ao ano. Isso tudo acontece durante um ano. Durante um ano. Observe então que o capital foi aplicado durante uma unidade de tempo a que a taxa se refere. Se é durante uma unidade de tempo, nós vimos que em uma unidade de tempo, juro é o capital vezes a taxa. Logo, J é igual a CI. Logo, em um ano, em uma unidade de tempo, temos que o juro será o capital, que é R$1.000, vezes a taxa, que é 25% ao ano. Logo, o juro de um ano será igual a R$1.000 vezes 25%. 25% é 25 por 100. Nesse caso, você poderá simplificar este 100 com dois zeros. Logo, o valor do juro será 10 vezes 25. Logo, temos que o juro será R$250. Esse é o valor do juro de um ano, de uma unidade de tempo. É o juro de um ano. Ele perguntou qual o juro. Bem, o juro é R$250 em um ano. E perguntou também qual é o montante. Ora, para achar o montante, nós procedemos da seguinte maneira. Vimos que o montante é o valor do capital mais o juro. Logo, o montante será... Nós começamos com um capital de R$1.000. Ganhamos R$250 de juro. Logo, estamos com o montante de R$1.250. Observe, então, que o valor do juro de um ano é R$250 e o montante de um ano, R$1.250. Este é o nosso primeiro exemplo sobre a aplicação de uma unidade de tempo. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo. Qual o juro? Repare que está no singular, então deve ser de uma unidade de tempo. Qual o juro e o montante de uma aplicação de R$600 durante um ano? A taxa de juro de 30% ao ano. Vamos então à solução. Vamos aplicar um capital de R$600. O capital aplicado é igual a R$600. Vamos aplicar esse capital a uma taxa de juro de 30% ao ano. Uma taxa de juro de 30% ao ano. E a aplicação será durante um ano,
durante o ano. Então, aplicação durante um ano. Já que a aplicação é durante um ano, observa que ela é durante uma unidade de tempo a que a taxa se refere. Portanto, em um ano, em uma unidade de tempo, o valor do juro é o capital vezes a taxa. Logo, o juro de um ano será o capital de R$ 600 vezes a taxa de 30% ao ano. Temos, então, o juro de um ano. Logo, o juro de um ano será R$ 600 vezes 30%. 30%, o nome já diz, é 30 por 100. Olha, quem fala corta-me, por favor? Quem? Este 100 com esses dois zeros. Logo, o juro será 6 vezes 30. Logo, o juro de um ano será 6 vezes 30, R$ 180. Este é o valor do juro de um ano. R$ 180. A pergunta também foi sobre o montante. Para achar o montante, vamos proceder daquela maneira que aprendemos na aula anterior. O montante é igual ao capital mais o juro. Logo, o montante será: nós começamos com capital de R$ 600. Ganhamos R$ 180 de juro em um ano. Logo, estamos com montante de R$ 600 mais R$ 180 de juro, um montante de R$ 780. Este, então, será o nosso montante. Então, o juro de um ano, R$ 180, e o montante, R$ 780. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo. Qual a taxa de juro? Uma unidade de tempo está no singular. De uma aplicação anual. Uma aplicação anual é uma aplicação de um ano. Sabendo-se que apliquei R$ 200 e resgatei R$ 260. Vamos à solução. Qual a taxa de juro? Queremos saber o valor do I. De uma aplicação anual. Então, a aplicação anual é uma aplicação de um ano. Sabendo-se que apliquei R$ 200. Eu apliquei R$ 200. Então, o capital aplicado foi um capital de R$ 200. E resgatei R$ 260. Resgatei R$ 260. Bem, o que nós resgatamos em uma aplicação? Em uma aplicação, nós resgatamos o capital mais o juro. E capital mais juro é o montante. Então, o que você resgata numa aplicação é o montante dela. A aplicação foi uma aplicação anual. Então, a aplicação foi durante um ano, já que é uma aplicação anual. Se é durante um ano, é durante uma unidade de tempo. Mas olha só, nós aplicamos R$ 200 e resgatamos R$ 260. Entramos com R$ 200 e saímos com R$ 260. Nós saímos ganhando ou saímos perdendo? Bem, nós ganhamos. Ganhamos quanto? Ganhamos R$ 60. Nós ganhamos R$ 60. O que nós ganhamos numa aplicação? O juro. Logo, o juro desta aplicação foi um juro de R$ 60. Este foi o valor do juro de um ano.
Mas em um ano, em uma unidade de tempo, sabemos que o juro é o capital vezes a taxa. Nesse caso, o valor do juro foi R$ 60. O capital aplicado foi igual a R$ 200. E a taxa I é o que eu quero saber. Então, 60 é igual a 200i. Ora, se isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Se 60 é igual a 200i, então 200i é igual a 60. Logo, a taxa I será igual a 60. 200 está multiplicando. Vai para o outro lado, dividindo. O I é igual a 60 dividido por 200. Nós podemos simplificar um pouco essa conta. Vamos simplificar por 2. Vamos simplificar a fração por 2. Em cima e embaixo. Em cima, 60 por 2 dá 30. Embaixo, 200 por 2 dá 100. Então, nós temos 30 por 100. Logo, a taxa I é 30 por 100. 30 por 100, 30 por 100. O nome já diz. 30 por 100 é 30%. Em que unidade de tempo? A aplicação foi durante um ano. Então, a taxa é 30% ao ano. 30% ao ano. 30% ao ano. Foi o valor da nossa taxa de juro. 30% ao ano. Vamos a outro exemplo. Outro exemplo. Exemplo. Se ganhei um juro de R$ 40 em uma aplicação mensal de R$ 100, qual a taxa de juro aplicada? Vamos à solução. Solução. Eu ganhei R$ 40 de juro. Então, o valor do juro foi igual a R$ 40. Em uma aplicação mensal de R$ 100. Então, o capital aplicado foi R$ 100. A aplicação foi mensal. Então, a aplicação foi durante um mês. A aplicação durante um mês. Eu quero saber qual é a taxa de juro. Quero saber o valor do I. Bem, se foi durante um mês, foi durante uma unidade de tempo, que é o mês. Em uma unidade de tempo, juro é o capital vezes a taxa. Logo, o juro foi dito que é R$ 40. O capital aplicado foi R$ 100. E a taxa I é o que eu quero saber. Logo, 40 é igual a 100i. Ora, se isso é igual a isso, então isto é igual a isto. Se 40 é igual a 100i, 100i é igual a 40. Já que 100i é 40, I é igual a 40, 100 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. O I é 40 dividido por 100. E 40 dividido por 100 é 40 por 100. 40 por 100, o nome já diz. É 40%. Tudo aconteceu durante o mês. Então, a taxa de juro é 40% ao mês. A taxa de juro é 40% ao mês. 40% ao mês. Tranquilo, né? Questões fáceis, apenas para ver que em uma unidade de tempo o juro é capital vezes a taxa. Vamos a outro exemplo.
Veja mais um exemplo. Um produto é vendido por R$ 120 à vista, ou com uma entrada de 25% e mais um pagamento de R$ 108 após o mês. Qual a taxa de juros mensal envolvida na operação? Vamos à solução. Bem, o produto à vista é R$ 120 à vista, ou com uma entrada de 25%. Então, à vista, o produto vale R$ 120. Ou você dá uma entrada de 25%. Logo a entrada vale 25% de 120. E 25% é 25 por 100 vezes 120. Corta esse zero com esse zero. Portanto, 25 vezes 12 vai dar 300 sobre 10. Logo, a entrada vale, corta 10 com esse zero, R$ 30. Então, a entrada vale R$ 30. R$ 30. Mais a entrada, mais um pagamento de R$ 108 após um mês. Tudo isso aconteceu durante o mês, né? Então, qual foi o capital financiado? Bem, o produto valia R$ 120. Foi dado R$ 30 de entrada, então ficaram devendo 120 menos R$ 30, ficaram devendo R$ 90. Então este foi o capital financiado. Vai passar um mês, voltamos na loja e pagamos R$ 108. R$ 108. Isso será durante o mês, após o mês. Então foi durante o mês. Bem, nós devíamos R$ 90, pagamos R$ 108. Essa diferença de R$ 90 para R$ 108, essa diferença de R$ 18 equivale aqui nessa história ao valor dos juros. Portanto, o valor dos juros é igual a R$ 18. Mas sabemos que a fórmula de juros simples, é o capital vezes a taxa vezes o prazo. Nesse caso, temos aqui que o valor dos juros será igual a R$ 18. O valor de juros será igual a R$ 18. E como tudo isso é durante o mês, esse N é um mês, é uma unidade de tempo. Então, juros simples é o capital vezes a taxa. O valor do juro é R$ 18. O capital aqui é R$ 90 vezes I. Agora nós temos que o I é 18 dividido por 90. E 18 dividido por 90 dá para simplificar em cima por 1. Por 18 dá 1, embaixo por 18 dá 5. Então é 1/5. E 1 dividido por 5 é 0,2. Portanto, essa taxa será 0,2, está na forma unitária. Vamos passar para a porcentagem. Você multiplica por 100. Então vai dar 20 e bota o sinal de porcento. Então a taxa de juros envolvida na operação foi de 20% ao mês. Então, tudo aconteceu em um mês e uma unidade de tempo. Logo, em uma unidade de tempo, o juro é capital vezes taxa. 20% ao mês. 20% ao mês.